Paz de Cristo Bruno, irmã Elizabeth, paz, irmão Luiz, graças a paz, irmão Jefferson. Boa noite, Edson. Me confirme se vocês estão ouvindo, por favor. Tá excelente? Obrigado, Luiz. Todo mundo me ouvindo bem? Dá um ok aí, só para eu saber, gente. Fala um olá, dá um ok. Ah, tá. Obrigado, irmão Edson. Irmão Lucas, paz de Cristo. Vamos iniciar mais esse bate-papo, mais essa conversa para tirar muitas dúvidas, né? Porque foram muitas dúvidas que vocês me mandaram lá no grupo e deu mais de 50 perguntas. Eu quero respondendo sobre elas. Bom, se você nunca participou das lives aqui, o que nós fazemos semanalmente é responder perguntas diversas sobre os mais diversos temas. E eu fiz um questionário, né? E coloquei lá no grupo, perguntando, e abri o grupo, inclusive, perguntando que temas vocês gostariam de ouvir, que perguntas vocês gostariam de ver a resposta. E foram muitas respostas que vocês deram, muitos temas muito bons, e obrigado por causa disso. E eu sei que são dúvidas de muita gente, dúvidas em comum. Então, tem pessoas que têm essas dúvidas, mas acabam não perguntando. Então, aqui é o momento da gente bater papo. Eu costumo falar que eu não costumo dar minhas opiniões. Por isso que eu sempre falo para você preparar a Bíblia, o papel e a caneta, porque o que eu vou falar aqui é o que está na Bíblia, é o que a Bíblia fala sobre tudo isso. E eu já escolhi alguns temas bem polêmicos para começar falando hoje, como, por exemplo, como saber quando é o Espírito Santo falando com a gente, não vozes da nossa cabeça. Deus permitia a escravidão no Antigo Testamento, é isso mesmo? E qual a melhor igreja para congregar? Me perguntaram isso também, e as pessoas fazem essas perguntas para mim de forma recorrente, tá bom? Então, seja bem-vindo, vamos começar esse estudo. Se você puder, não esqueça, clica no like aí, no gostei, porque isso mostra que o conteúdo é relevante, que é bom. O YouTube mostra o nosso canal para mais pessoas. Essas lives semanais, os estudos bíblicos são gratuitos. Só que eu peço que vocês façam uma coisa: curta, comente, compartilhe, porque quando você faz isso, você abençoa outras vidas também. Você se torna um evangelista digital. Convide pessoas para participar, principalmente aquelas pessoas que têm um tanto de dúvida. Você conhece aquela pessoa? Eu conheço muitas, aquelas que têm dúvidas sobre um tanto de coisas e às vezes não consegue a resposta daquilo que está procurando. Chama ela para vir aqui na live, fala para ela fazer a pergunta aqui ao vivo. Essas perguntas aqui da live, eu vou responder algumas que me fizeram, mas também vou responder aqui as que vocês me fazerem aqui também. Então não é nada preparado, é a gente bater um papo mesmo e falarmos tudo à luz da palavra de Deus. Amém? Bom, agora nós podemos começar, né? Vamos começar falando sobre... só reformulando, tá, gente? Quando vocês tiverem dúvidas sobre o que nós falarmos aqui, ou sobre qualquer outro tema, vocês mandem aqui no chat, que eu vou estar lendo o chat, tá bom? Fiquem à vontade para mandar as dúvidas aqui no chat, para eu estar respondendo cada uma delas, tá bom? Vamos começar com a primeira pergunta. Como saber quando é a voz do Espírito Santo falando conosco e não a nossa própria cabeça? Quando ou quantas vezes nós sentimos que algo está falando conosco no nosso interior, só que a gente não sabe se é algo da nossa cabeça ou se é o Espírito Santo? Quantas vezes nós sentimos o desejo de falar algo para alguém? Talvez você já se deparou com essa situação na igreja, por exemplo. Você se sentiu impelido para falar alguma coisa para alguém, para levar uma palavra na sua cabeça, talvez que fosse até uma profecia, uma revelação, mas você não tinha certeza se era o Espírito Santo que estava falando
ou se era coisa da sua cabeça. A gente tem o costume de ficar com essas dúvidas, e é sobre tudo isso que nós vamos falar nesse primeiro tópico agora. Eliana colocou: essa eu quero saber, pastor Marcelo, como ter a convicção que o Espírito Santo está falando conosco e não é coisa da nossa cabeça? Gente, só tem uma forma de você ter essa convicção, tá bom? Só tem um jeito. Se você não percebeu isso biblicamente, eu quero mostrar para vocês isso biblicamente. Mas antes eu quero fazer uma ilustração. Hoje eu até postei um negócio nos meus stories, falando sobre o meu filho, o Lucas, e eu estava falando sobre a necessidade que nós temos de conhecer mais sobre a palavra do Senhor, sobre como a gente tem que ensinar aos nossos filhos também, mas o ponto principal foi como Jesus pegava algo muito complexo e, para nos ensinar, ele usava coisas simples. Então ele pegava algo complexo e ilustrava para ficar mais fácil de todo mundo entender. E é exatamente isso que eu quero fazer. Se eu estou em algum lugar, no meio do público, então se eu estou em um lugar muito cheio, por exemplo, no Mercado Central aqui de Belo Horizonte, ou se eu estou na 25 de março, em São Paulo, naquela rua de comércio, enfim, um lugar muito cheio, e a minha esposa estiver longe, eu não estiver vendo ela, mas se ela gritar o meu nome, eu sei que é ela que está me chamando. Quando ela me grita de longe, eu sei que é ela que está falando comigo. Por quê? Porque eu tenho intimidade com ela. Então, quando nós temos intimidade, a gente reconhece facilmente a voz da pessoa. Quando a gente tem comunhão, a gente não confunde. Um outro exemplo que eu vou dar. Quem tem filhos ou parentes próximos que são gêmeos, as pessoas de fora sempre tendem a confundir quem são esses gêmeos, mas os pais veem os mínimos detalhes, e os pais ainda acham que eles são completamente diferentes, mesmo sendo muito iguais e mesmo sendo idênticos para quem está de fora. Para os pais ou para as pessoas mais próximas, não são. É possível reconhecer. Por quê? Porque a intimidade, a comunhão, a convivência faz com que você tenha clareza de quem é que está falando com você, ou de uma situação que é difícil para as pessoas compreenderem ou discernirem. Como é que você vai identificar a voz do Espírito Santo? Tendo intimidade com o Espírito Santo. A Bíblia deixa muito claro que lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, se eu não estou enganado. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles a quem Ele o ama. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque Ele perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, nós sabemos a vontade de Deus claramente, e nós só podemos ter comunhão com o Espírito Santo, como diz Romanos capítulo 8, quando nós mortificamos a nossa carne para andar pelo Espírito. Então, parece que é um bicho de 7 cabeças, mas na verdade é muito simples. Quanto mais você sacrifica a sua carne, é o que está escrito em Romanos capítulo 12, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, como diz 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, Paulo ele falando: eu esmurro o meu corpo, para que pregando para os outros eu não seja reprovado. Ou como diz Gálatas capítulo 5, versículo 16, andem em espírito, vocês não cumprirão as consciências da carne. Ou seja, é muito claro que quanto mais você mortifica a sua carne, mais você anda em espírito. E quando mais você anda em espírito, mais você tem clareza de quando é o Espírito Santo falando com você. Marcelo, mas eu não consigo entender. Lembra de Samuel. Na primeira vez que ele ouviu a voz de Deus, ele também não entendeu. Ele pensou que fosse
Eli chamando ele. E ele foi 3 vezes no quarto de Eli, e na 4ª vez ele falou, olha, próxima vez que você ouvir, fala assim para Deus, ou se não, fala assim para essa voz que te falar, fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. E aí ele dizendo isso, Deus começa a falar com ele. Entende? Então, irmã Eliana, é muito simples. Se você quer ter clareza quando é Deus falando com você, primeiro busque cada vez mais intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Como que você faz isso? Você faz isso sacrificando a sua carne, você faz isso andando em espírito, você faz isso sendo não a pessoa natural, porque a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque elas parecem loucura, mas o homem espiritual compreende bem tudo e discerne bem todas as coisas, e de ninguém é discernido. Ou seja, o segredo está em ser espiritual. Essa acho que ficou muito clara, né, gente? Boa noite, irmão Alan. Quanto tempo, né? Voltando com as nossas lives agora. A gente parou por um tempo por causa da correria. Gente, na verdade, eu estou de mudança. Então, nos últimos tempos, né, ficou bastante corrido. Mas, se Deus quiser, até o início do mês que vem, eu já fiz toda a mudança. E aí eu já vou conseguir voltar regularmente com as lives para tirar dúvida, porque eu sei que tem muitas dúvidas acumuladas. Lembrando, gente, se vocês não participam do estudo bíblico, toda segunda-feira tem estudo bíblico, tá bom? Estudo bíblico é gratuito, para a gente aprender juntos a palavra de Deus, via Google Meet, chamada. No final dou uma oportunidade para quem quiser fazer perguntas também, algo mais profundo, sobre temas específicos. Então, se você quiser participar, você é convidado, tá bom? Paulo perguntou, Daniel foi citado no livro de Ezequiel. Se eu não me engano, Paulo, Daniel foi citado a sabedoria de Daniel, não foi? Deixa eu ver aqui se eu estou enganado. Fala da sabedoria. Isso, Daniel, em Ezequiel capítulo 14, fala de Daniel, Noé e Jó. Porque nós precisamos entender que diante de Deus, lembra, olha que interessante, coisa que nós não prestamos atenção muitas vezes na Bíblia. Nós entendemos que o homem mais sábio de toda a história, a irmã Eliana colocou, estou tentando, pastor Marcelo, fazer como Jesus, negar a mim mesmo, pegar a minha carne e segui-lo. Obrigado. Por nada, irmã Eliana. Não é fácil, tá? Mas é algo que nós fazemos gradativamente. E quanto mais nós vamos nos aproximando de Deus, mais nós ficamos atentos, mais nós ficamos, temos clareza daquilo que Ele está falando conosco. Deixa eu só responder essa pergunta aqui, cadê? Qual eu estava falando? De Daniel. Então, Daniel foi citado, a sabedoria de Daniel foi citado no livro de Ezequiel por um motivo. Porque nós, muitas vezes, quando correlacionamos sabedoria, lembramos de Salomão, porque foi o homem mais sábio da história. Mas Deus, quando quer falar de sabedoria, Ele não fala da sabedoria de Salomão, mas da sabedoria de Daniel. Por quê? A sabedoria de Salomão foi uma sabedoria que o levou à corrupção. A sabedoria de Daniel foi uma sabedoria que trouxe revelações até o fim dos tempos. Então, Daniel, além da revelação, além da inteligência que ele tinha, sabedoria de gestão, ele tinha o que a Bíblia chama de espírito de excelência, que é a mesma coisa, por exemplo, que José tinha, que era para governar, que era para gerir, mas também ele tinha sabedoria para interpretar enigmas, sonhos, visões. Então, a sabedoria referenciada por Deus ali em Ezequiel, e ali ele aparece junto com Noé e junto com Jó, a sabedoria de Daniel é uma sabedoria que Deus aponta como referência. Jó já foi referenciado até mesmo diante de Satanás, lá no livro de Jó, e Noé é referenciado claramente também no livro de 2 Pedro, dizendo que ele era o pregoeiro da justiça, e que Cristo, nos tempos de Noé, pregou aos espíritos em prisões que, no outro tempo, que é na época de Noé, aguardavam a esperança da vinda. Então,
Noé, Jó e Daniel são referenciados, tá bom? Inclusive, eu não sei se vocês já ouviram, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Na verdade, talvez eu faça um estudo maior sobre isso, mas talvez você já ouviu que Jesus foi ao inferno e tomou a chave das mãos do diabo. Quem já ouviu falar sobre isso? Quem já ouviu isso? Comenta aqui, só para eu saber. Quem já ouviu isso? Jesus foi no inferno e pegou a chave da mão do diabo. Irmão Lucas, né? Você já ouviu, né? Gente, isso não tem base bíblica, tá? Já ouviu também, né, irmão Luiz? Isso não tem base bíblica. Jesus não foi ao inferno, pegou a chave da mão do diabo. Não tem isso na Bíblia, tá? A Bíblia diz que ele desceu ao Hades e pregou aos espíritos em prisões. E essas pessoas eram as pessoas que eram da época de Noé. Isso está claramente no texto de 2 Pedro, capítulo 3. E não só isso. Quando fala das chaves da morte e do inferno, Jesus fala isso em Apocalipse. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Só que não diz que ele foi, ficou 3 dias. Nos 3 dias que ele morreu, ele desceu, pegou a chave do diabo e voltou vitorioso. Não tem nada disso, tá bom? Isso, na verdade, é algo que a gente tira daquela música da Ana Paula Valadão, né, que fala, tomou a chave das mãos do diabo, abriu minhas cadeias e me resgatou. Esse, mas não tem base bíblica, tá? Pastor, tem uma dúvida em relação ao batismo nas águas. Tem igrejas que não batizam crianças, somente adultos. Gostaria de saber qual é a diferença em batizar adultos ou crianças. Olha, a única ou uma das únicas igrejas protestantes que batizam crianças é a igreja presbiteriana, tá bom? As outras igrejas não batizam crianças em sua esmagadora maioria. Por quê? Porque nós acreditamos no credo batismo. O que é credo batismo? Você precisa crer para ser batizado. Então, você não tem como crer quando você é uma criança, quando você é um bebê. Então, nós não batizamos crianças por causa disso, porque primeiro a pessoa precisa ter condições de crer. E nós precisamos entender claramente isso, porque a pessoa ela precisa ter consciência do que ela está fazendo. Porque o batismo ele é uma confirmação de uma aliança interna. É como se fosse um casamento. Se eu me apaixono por alguém logo, eu vou firmar essa aliança em público diante de todas as pessoas. Esse é o batismo. Por que a igreja presbiteriana e algumas poucas igrejas fazem o pedobatismo, que é o batismo de crianças? Porque eles são calvinistas. Nem todos os calvinistas pensam assim, tá bom? Mas o que eles pensam? Se a pessoa é predestinada, logo não fará diferença a época da vida que ela vai se batizar. Então, é como se o batismo fosse uma substituição da circuncisão. Eu não sei se você lembra da circuncisão na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, no 8º dia, toda criança era circuncidada, que era pegar a pelinha do prepúcio e cortar ela com uma pedra afiada. E aquilo representava a aliança com Deus. E esta aliança agora é pré-figurada, aliás, é pós-figurada no batismo de criança, de acordo com o entendimento da igreja presbiteriana. Por que que os judeus faziam esse sinal? Porque eles eram um povo escolhido por Deus. Então, independente daquilo que eles fizessem, eles eram um povo escolhido por Deus. Então, todos tinham que ter esse selo. Na nova aliança, os presbiterianos, por exemplo, que são calvinistas, creem que se a pessoa já nasceu, por exemplo, na igreja, ela é já predestinada. Ela tem já ela já está separada para a salvação, não necessariamente porque ela nasceu ali na igreja, mas porque ela vai crescer naquele ambiente ali, independente do que ela fizer na vida dela, não importa ela batizar depois ou não, tá bom?
diferente de nós que cremos no credo batismo, tá bom? Eu acho que deu para entender, né, gente? Eu não sou calvinista, acho que você já deve ter percebido. Eu também não sou arminiano completamente, tá? Eu sou mais arminiano do que calvinista. Eu falo que eu sou arminianista, que é mais arminiano do que calvinista, porque eu creio nos dois pontos, mas eu quero fazer um convite para você, se você quiser aprender mais sobre esse tema. As pessoas têm me perguntado demais sobre isso, pedido demais para eu falar sobre isso, e na segunda-feira agora eu vou fazer um estudo sobre calvinismo e arminianismo. Vou falar dos dois pontos, tá? Vou falar o que é realmente o calvinismo, o que é realmente o arminianismo. Vou mostrar as duas visões, explicar os dois pontos e explicar a minha posição em relação a isso também, tá bom? Então, se você quiser participar, tirar as dúvidas em relação a isso, participe na segunda-feira às 20h30, tá bom? No Google Meet eu mando o link lá no grupo. Mas voltando aqui, então, é por isso, tá? Josué 1:9. Josué 1:9 diz: não te mandei eu, seja forte e tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Acho que é isso, não é? Vamos continuar. Explique Apocalipse 1:18. Lá, Jesus diz que tem a chave do inferno e da morte. Sim, irmão Maurício, é isso. Diz que Jesus tem as chaves do inferno e da morte. Não diz que ele pegou do diabo. Não diz que ele pegou do diabo, que ele foi ao inferno e tomou do diabo. Por quê? O que diz ali é que ele é soberano. Inclusive, no mesmo enxerto de texto, diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, ali no capítulo 1, quando Jesus se apresenta para João, agora de uma forma glorificada, esse João que conheceu Jesus em vida, Jesus durante o tempo que viveu com ele, e aí no capítulo, depois Jesus ressuscita, e ainda não tinha assumido a sua forma completa, por mais que ele tivesse ressuscitado, apareceu aos discípulos, ele não tinha assumido a sua forma completa. Agora, Jesus estava mostrando quem ele era de fato. Por isso que ele fala: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele está dizendo que ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo que ele que ele é soberano. É isso, tá bom? Vamos para a segunda pergunta, gente? Tá claro até aqui? Só me fala, tá bom? Se não tiver claro, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom, gente? Porque eu vou falando aqui e eu vou interagindo de acordo com o que vocês vão me falando e perguntando também. Eu vou falar no segundo tema agora, mas eu quero saber só se ficou tudo bem esclarecido. O Lucas colocou: pastor, explica por que os judeus serão salvos, sendo que muitos não têm Jesus como Deus. Bom, primeiramente, não são judeus que serão salvos, todos serão salvos pela fé, tá bom? Então, judeus podem ser salvos e judeus podem ser condenados. O povo judeu não foi escolhido para a salvação, foi escolhido para a apresentação do Messias, de Deus, para a humanidade, para trazer as leis, não escolhidos para serem salvos. Entretanto, eles têm sim um papel redentivo e vai haver sim conversões. Tá bom? Então, se na antiga aliança os judeus tinham essa prerrogativa de serem escolhidos e pela fé em Deus ou no Messias que viria, eles recebiam a salvação. Agora, na nova aliança, a salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala claramente que na nova aliança agora, nem a circuncisão, nem a incircuncisão é alguma coisa, mas sim a fé que opera em amor. Ou seja, não importa se você é judeu ou não, mas sim a fé em Jesus Cristo, tá bom? Então, mas os judeus, como eu falei, têm um papel redentivo. Inclusive a Bíblia diz sim de uma restauração do povo judeu. Eu sou pré-tribulacionista e pré-milenista. Eu entendo que os judeus também têm um papel primordial na grande tribulação e também no milênio. E vai haver uma restauração e uma conversão de muitos judeus a Cristo, tá bom? Mas uma boa pergunta, viu, Lucas? Sobre os evangelhos. Por que alguns milagres de Jesus estão diferentes, mas com o mesmo milagre? Exemplo, o evangelho fala de um cego, de dois. Pode explicar resumindo, por favor?
Paulo, com certeza eu posso explicar. Essa é uma das coisas mais bacanas da Bíblia, tá? Para falar a verdade. Parece que é uma contradição, mas toda vez que alguém te perguntar, anota isso daqui. Anota não, porque esse vídeo vai ficar salvo, então você pode ver depois, pegar, mandar para as pessoas quando elas te perguntarem. Até lembra qual minuto que é. Deixa eu ver aqui quanto minuto está aqui. Não tem como ver aqui. Quase meia hora, tá? Nós precisamos entender que ali é um relato histórico do que aconteceu. Um relato histórico, ele é visto de diferentes perspectivas. Então, imagina que num acontecimento, aconteceu muitas coisas. A Eliana colocou, essa é a primeira vez que participo da live sua. Participei da oração de 3 dias, mas a live é a primeira. Vou tentar estar em toda segunda estudo bíblico. Vem aprender conosco, irmã Eliana. Vai ser uma bênção, porque nós estamos crescendo na graça e no conhecimento juntos, tá bom? Então, respondendo. Imagina que acontece um acidente lá na rua. E eu saio da minha casa para ver, mas também sai o meu vizinho da frente, sai o meu vizinho do lado. Cada um vai ter uma visão. E cada um, na hora de contar o que aconteceu, vai ter um foco. Aconteceu uma mesma coisa. Mas aí eu posso falar que o carro bateu na árvore e tinha um homem todo machucado. Só que o vizinho de trás vai falar que o carro bateu na árvore e tinha um homem, só que do lado de trás tinha uma criança que estava na cadeirinha. Por quê? Porque ele está vendo de uma outra perspectiva. Ou ele está dando ênfase em uma outra coisa. Na verdade, isso só mostra que o fato é verdadeiro. Olha que coisa incrível. Por que eu digo que essa é uma das coisas mais incríveis que tem? Porque se fosse mentira, poderia simplesmente as pessoas criarem um só tipo de discurso. Uma coisa redondinha, todo mundo falando a mesmíssima coisa, como se fosse roteirizado. Mas não é. Cada um fala da sua perspectiva. Então, ali fala que tinha, você falou, num evangelho fala que tinha um cego. No outro fala que tinha 2. E quantos cegos tinham ali na verdade? Poderia ter até uns 5 cegos no mesmo lugar. Poderia ter entre cegos, coxos, paralíticos, poderia ter um grupo de pessoas, só que quem falou, o primeiro, focou no Bartimeu, porque você está falando de Bartimeu, Marcos capítulo 10, que é que fala de um. Ou outra pessoa que viu, focou em Bartimeu e num outro cego que estava com Bartimeu também. Então, na hora de contar, um focou em um aspecto, outro focou em outro, mas apenas corrobora que aquilo aconteceu. Uma pessoa foi curada de cegueira. Assim também, olha que coisa interessante que eu vou falar para vocês prestarem atenção. Quando você olha o recorte dos evangelhos, você vê na crucificação de Jesus. Prestem atenção nisso. Na crucificação de Jesus, um evangelho vai falar que Jesus disse, Eli, Eli, lama sabachthani, lá na cruz. Outro evangelho vai falar que Jesus disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. No evangelho de João, por exemplo, vai falar que uma lança entrou do lado de Jesus e junto com o sangue saiu sangue com água. Somente João falou isso. Por quê? Porque João era o único que estava lá debaixo da cruz, quando Jesus estava sendo crucificado. Então, cada um é para montar um cenário de tudo que aconteceu. Então, o tempo da crucificação foi um tempo longo. E aí foi mostrando o que estava acontecendo. Então, toda vez que alguém apontar para vocês, gente, e falar assim, tá vendo? A Bíblia tem contradição. Você vai falar, olha, na verdade essa é a maior prova de que a Bíblia não é montada de acordo para fazer você acreditar em alguma coisa. Elas são relatos de pessoas que mostraram as suas visões do que aconteceu naquela determinada situação. Então, interessante, né? Muito bacana. Acho que deu para entender, né, irmão Luiz? O irmão Claudemir colocou, verdade, pastor Marcelo, o importante é que todos estão testemunhando o que de fato ocorreu, mesmo se perspectivas diferentes. Exatamente isso. E é isso que atesta que aquele fato é verdadeiro. Vamos para a segunda pergunta. Essa pergunta é um pouco polêmica, porque
Toda vez que você conversa ou vê um ateu argumentando alguma coisa, ele fala sobre isso. Deus permitia a escravidão. Deus permite a escravidão. Ele incentiva a escravidão. Gente, vários vídeos eu já vi de ateus tentando deslegitimar o cristianismo e atribuir um caráter mau a Deus, dizendo que Deus permite escravidão. Será que ele permite? Será que a Bíblia fala sobre isso? Vamos comentar sobre isso agora. Mas antes, gente, se vocês querem fazer um pedido, você entrou depois e ainda não apertou o botão de like aí, aperta, por favor, porque senão você acaba esquecendo. E fazendo isso, você vai estar sendo um evangelista digital. Você vai estar fazendo com que essa mensagem chegue para mais pessoas. Então, é simplesmente você apertar o botãozinho de joinha aí. E fazendo isso, você mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é mais relevante. O algoritmo joga essa mensagem para mais pessoas e nós vamos evangelizar, tá bom? Muito obrigado por você ter feito isso. Enquanto você faz, eu só vou beber uma água para a gente começar a falar desse segundo tema. Bom, vamos lá. Deus permitia escravidão? Gente, nós precisamos entender primeiro o que é anacronismo, tá bom? A primeira coisa para você entender sobre isso que nós vamos falar é o que é anacronismo. A segunda coisa que nós precisamos entender quando nós falamos desse tema é como era o relacionamento com Deus, de Deus com o seu povo na antiga aliança, tá bom? Então, primeiro entender o que é anacronismo, segundo entender qual que era o relacionamento de Deus com o povo. Vamos de trás para frente, né? Vamos entendendo qual que era a revelação de Deus com o povo. Nós precisamos entender que a revelação de Deus para a humanidade foi de forma progressiva. Desde a antiga aliança, quando o homem caiu, lá em Gênesis capítulo 3, a humanidade se corrompeu completamente. Isso mostra claramente em Gênesis capítulo 6, e aí que vem a história de Noé. E mesmo após a reformulação do mundo, ainda assim a humanidade continua maligna. Você vê isso claramente por Sodoma e Gomorra, por exemplo. Mas Deus levanta um povo para que ele pudesse se revelar à humanidade, revelar a sua vontade, o seu caráter. Mas nós estamos falando que Deus estava fazendo isso numa época muito remota, onde toda a humanidade tinha uma outra forma de pensar. E aí entra o que é anacronismo. O que é anacronismo? É tentar pegar uma coisa de hoje e comparar pau a pau, comparar de forma igual com o que era antigamente. Vou dar um exemplo para vocês. Marcelo, eu acho que naquela época as pessoas tinham, eu acho que antigamente as pessoas tinham 10, 15 filhos, 20 filhos, então é o que nós temos que ter hoje, porque é a mesma coisa. Por que antigamente as pessoas tinham 10, 15 filhos e hoje nós não podemos ter isso? Então, eu casei, eu quero ter 10, 15, 20 filhos. O que você está fazendo? Você está fazendo um anacronismo. Você está errando, comparando épocas diferentes e tentando trazer um comportamento que é outro da atualidade para um do passado. Um outro exemplo. Antigamente as mulheres não tinham voz em muitas sociedades. Em muitas sociedades as mulheres não tinham voz, nem direito de voto. Então por que a mulher tem que votar hoje? Quando a pessoa fala isso, ela está fazendo um anacronismo, ela está tentando encaixar um modo de pensar de antigamente hoje, só que as coisas mudam, a forma não é a mesma coisa, não é a mesma realidade, tá? Então, vamos entender o anacronismo e entender como Deus Deus se manifestava e como era a revelação de Deus no Antigo Testamento. A revelação de Deus final se deu em Cristo.
Está muito claro em Colossenses capítulo 1, versículo 27, onde diz que, na verdade, a partir do capítulo 26, que diz que o mistério que estava revelado desde a fundação do mundo, agora, que estava oculto desde a fundação do mundo, agora foi revelado. Que é o quê? Cristo em nós, a esperança da glória. Para mim, que sou pré-tribulacionista, quando eu olho também para Daniel, capítulo 9, principalmente o final de Daniel, capítulo 9, eu entendo que as 70 semanas de Daniel também fala um pouquinho desse tempo, onde fala do tempo que o povo permaneceu na Babilônia, e os anos que viriam depois, 483 especificamente, até a aparição do Cristo, e a última semana, que seria os últimos 7 anos, culminaria na grande tribulação, mas ali no meio tempo tem esse período que nós estamos vivendo, que estava oculto durante toda a história, que é o período da igreja, que é do corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo aqui na Terra. Bom, gente, eu estou fazendo esse preâmbulo todo para agora explicar, então, a questão da escravidão. Muita coisa durante esse período, Deus foi se revelando de acordo com o contexto da história, o qual não era a vontade de Deus, entenda isso, não era a vontade de Deus, mas Deus geriu o pecado, administrou o pecado das pessoas, até que pudesse chegar à plenitude da revelação de Deus. Então, pensa comigo, antigamente tinha poligamia, ou seja, era permitido por Deus ter mais de uma esposa. Abraão teve, só depois da morte de Sara, obviamente, mas Jacó teve, Davi teve, então era algo tolerado por Deus. É algo que era tolerado, mas Deus não concordava. Como que eu sei que Deus não concorda? Porque lá na Nova Aliança, em Mateus capítulo 19, Jesus, ele disse, quando ele foi falar sobre o divórcio, mas no princípio não foi assim. Porque disse Deus, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a sua esposa, serão dois de uma só carne. Olha que coisa, presta atenção. Estou fazendo uma timeline aqui para você entender. Outra coisa que Deus não era a favor. Deus não era a favor de, por exemplo, que as pessoas vingassem entre si. Deus não era a favor disso. Entretanto, para aquele contexto, naquela época, inclusive na lei, havia olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque era uma outra realidade, um outro contexto, e a revelação de Deus não era a revelação completa, era uma revelação progressiva, mas Deus instituiu diretrizes para que pudesse ser organizado de uma melhor forma aquela sociedade. Então, preste atenção. Olho por olho, dente por dente. Quando a revelação veio em Jesus, o que Jesus disse? Mateus capítulo 5. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se alguém te bater na outra face, oferece a outra. Porque a revelação completa de Deus estava em Cristo. Gente, está dando para entender até aqui? Aí nós vamos falar, Marcelo, e a escravidão? Deus nunca foi de acordo com a escravidão. Mas a escravidão era algo que acontecia naquela época. E Deus não veio se apresentando para o povo para resolver um problema social. Ele não veio para resolver um problema de ordem política e social, de ordem sociológica. Ele veio para trazer um plano de redenção, e foi se revelando no decorrer da história. E o que Deus fez foi trazer diretrizes para que naquele cenário de algo que acontecia, que ele não concordava, fosse da forma mais honesta, aonde não poderia haver abusos, aonde não poderia haver violência, aonde teria que ser
uma relação de trabalho, por isso que eu estou falando anacronismo, porque as pessoas pegam o que é um conceito de escravidão moderna e tentam equiparar com algo que era, por exemplo, o que acontecia na era do bronze, que era a época onde se acontecia os acontecimentos da antiga aliança. Então, olha que coisa para você refletir. As pessoas pegam o que é a escravidão hoje e tentam comparar que é a mesma coisa, e não era, tá bom? Era algo que deveria ter pagamento, era algo que não poderia ter abuso, nem violência, tinha que ter prazo para terminar, tinha que ter um prazo. Olha, o término vai ser daqui 7 anos, daqui 7 anos tinha que ser libertos. E quando acontecia o jubileu, isso está muito claro no livro de Levítico, quando acontecia o jubileu, que era a cada 40, então a cada 7 anos de serviço, o servo deveria ser liberado. Agora, no jubileu, que era a cada 49 anos, independente do tempo que a pessoa estivesse servindo, todos deveriam ser libertos. Exceto as pessoas que preferiam continuar. Por quê? Porque algumas pessoas se vendiam como servos, porque preferiam ficar assim. Era uma garantia alimentar, de trabalho, de proteção, porque era uma outra época, era uma outra sociedade. Tá dando para entender, gente? E quando você olha para a nova aliança, Jesus, quando ele fala do casamento, ele remete à criação. Assim, nós precisamos entender também que quando Paulo fala sobre casamento, ele remete à criação, que é Gênesis capítulo 2, versículo 24. Ou seja, o plano original de Deus não é o homem ser escravo, mas o homem governar. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 1:6 que Deus nos fez reis e sacerdotes. Está falando invariavelmente de todos. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 5:17, assim como a morte entrou no mundo por um, também a vida entrou por um que é Cristo, e por ele nós reinaremos em vida. Por isso que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5 que é para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso que Jesus diz em João 8,32, e conhecereis a verdade e ela vos libertará, e no versículo 35 fala que o servo, o escravo, não fica para sempre na casa do seu Senhor, mas o filho fica. Entende? Então, a revelação de Jesus veio para mostrar que aquela forma do Antigo Testamento foi como Deus lidou com aquela geração, para se apresentar àquela geração e para apontar agora para o que era a revelação completa, que é em Cristo. Outro exemplo que eu vou dar claramente, as restrições alimentares. Por que nós não seguimos restrições alimentares hoje? Gente, é muito simples, a gente não segue restrição alimentar, porque na antiga aliança era algo específico, regional, local, sazonal, de acordo com uma realidade que eles estavam vivendo. Está dando para entender? Então, a forma de Deus se revelar no decorrer da história foi gradativa. A vontade de Deus foi gradativa. E ele foi se revelando a ponto dessa revelação culminar em Cristo, que nos mostra aí sim, de forma clara, a vontade de Deus. É o que fala em Hebreus capítulo 10, que diz que a antiga aliança é sombra da nova aliança. E hoje nós vemos a verdade em Cristo. Deu para entender, gente? Comenta aqui. O Bruno colocou Lucas Oliveira? Não sei quem é não. O Bruno, não, Bruno não, Murilo. Não sei quem é não, Murilo. Deu para entender, gente? Ficou claro? Alguma dúvida em relação a isso? Me falem aqui. Amém, irmão. Ismar. Você mesmo que é irmão Lucas? Não entendi. Deu para entender? Ficou claro aí? Você consegue responder agora quando alguém te perguntar sobre isso, para ficar mais simples de entender? Então,
Eu quis trazer aqui um panorama geral para você entender como um todo tudo isso que eu estou falando, para não ficar nenhuma informação vazia. Eu queria que você entendesse como um todo. Eu acho que deu para entender tudo, né? Ah, tá. Lucas Oliveira. Agora que eu vi ali. Beleza, gente? Vamos agora então. Bom, se não ficou nenhuma dúvida, maravilha, Ítala. Bênção, bom é você aí conosco. Vamos para a última agora. A última daqui, tá, gente? Como eu falei, vocês podem ir fazendo perguntas, tá bom? Que eu vou respondendo aqui, vou parando e respondendo. Gente, eu vou ter que fazer algumas lives para responder as perguntas, que são muitas, tá bom? Perguntas muito boas, para falar a verdade, tá? Como eu falei, deu mais de 50 perguntas. Mas vamos lá. Qual a melhor igreja para congregar? Essa é uma coisa que as pessoas me perguntam demais, tá, gente? Tem pessoas que me mandam no privado, falando assim, pastor, que igreja que eu vou congregar? Qual a igreja melhor congregar? Estou sem congregar e quero encontrar uma igreja. Qual é a melhor igreja? E a minha resposta vai ser sempre a mesma, gente. Quem me conhece, quem já perguntou, sabe qual é a minha resposta. Não busque a igreja mais perto da sua casa. Busque a igreja mais perto da Bíblia. Às vezes, a igreja mais perto da Bíblia não é a mais perto da sua casa. Então, você vai ter que ir um pouquinho mais longe. Tá bom? Mas eu já adianto, eu não sei se você está me assistindo aqui pela primeira vez, ou se você está acompanhando meus vídeos, talvez ache que eu sou uma pessoa contra congregar. Eu sou o desigrejado? Não sou, tá bom, gente? Porque algumas pessoas me veem lá no Instagram, no TikTok, no Quai, no YouTube, e porque eu confronto bastante heresias, seitas, mentiras, enganos, pataquadas, bizarrice. Como eu faço muito isso, algumas pessoas vêm até mim achando que eu sou desigrejado ou que eu incentivo isso. Não, gente, não incentivo, tá bom? Nós temos que congregar, nós temos que fazer parte de um corpo, nós precisamos fazer parte de uma comunidade. Ninguém é igreja sozinho. Somos templo. Igreja é comunidade, tá bom? E só tem jeito de você ser participante dos dons espirituais e utilizar os seus dons participando de uma comunidade. Isso eu estou falando de forma ativa. Você precisa ser exortado, você precisa ser edificado, você precisa edificar, você precisa exortar, você precisa consolar. É o que a Bíblia fala claramente no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11 a seguir. Tá bom? Então, eu não sou desigrejado, mas entendo que muitas pessoas hoje, e talvez você conheça pessoas assim, tá? Talvez você que está participando hoje é assim. Está sem congregar não é porque é desigrejado, é porque está difícil de achar igreja hoje. Muita gente me procura assim, tá? Muita gente, eu queria congregar, mas eu não estou achando uma igreja. Porque está difícil. Toda igreja que eu vou é uma petição de dinheiro lascada. Toda igreja que eu vou é entregando revelação, é aquelas campanhas do sal, é a campanha da trombeta, é a campanha de derrubar o muro, fazer um muro no meio da igreja e derrubar ele na voadora, porque é o muro de Jericó. Quem já viu isso? Então, assim, eu não estou achando igreja, eu não sei onde congregar, então nesse tempo eu estou cultuando em casa, eu estou cultuando com a minha família, orando para Deus me direcionar. Muitas pessoas me perguntam isso. E aí eles me perguntam, qual igreja eu devo congregar? Na Assembleia, na Batista, na Presbiteriana, na Quadrangular. Enfim, gente, eu vou te falar que a melhor igreja... Eu vou falar algo que eu sempre falei. Primeiro você tem que entender, se você é um cristão de mais tempo, qual que é o seu perfil. Porque às vezes você é de um perfil mais, vamos dizer assim, fervoroso, como eu sou uma pessoa fervorosa, tá bom, gente? Sou uma pessoa fervorosa, no sentido de eu vim do meio pentecostal. Então eu acredito nos dons espirituais, eu acredito na manifestação de cura, de dons de línguas, eu acredito que Deus continua usando as pessoas com
palavra de conhecimento e palavra de sabedoria, que é o que as pessoas hoje chamam de revelação, de profecia. Eu acredito. Apesar de vocês verem eu criticando veementemente os falsos profetas. Mas acredito que Deus continua. Se você é uma pessoa igual eu, que crê nisso, crê na atualidade dos dons, gosta de uma mensagem aquela mais avivada, aquela mensagem mais com bastante ênfase, sabe? Com bastante vigor, você vai procurar uma igreja mais carismática, ou uma igreja mais renovada, tá? Ou uma igreja pentecostal. E que igreja pentecostal que eu recomendo? Hoje, a única igreja pentecostal que é maior e que é muito conhecida, é a igreja Assembleia de Deus, uma igreja maior e muito conhecida. Eu fui da Assembleia de Deus por muitos anos, quando eu era mais novo, saí de lá quando eu tinha meus 18 anos, e sei que é uma igreja séria, com muitos defeitos, como qualquer igreja, tá? Na minha opinião, obviamente, mas é uma igreja que preza pelo ensino da palavra de Deus, tem algumas práticas, hoje bem menos, mas de dogmas, de regras internas que não condizem com a Bíblia, mas no geral eles ensinam a Bíblia, incentivam as pessoas a estudarem a Bíblia também, tem escola bíblica, e creem na atualidade dos dons, como eu creio também, tá bom? Hoje eu não sou da Assembleia de Deus, tá? Hoje eu faço parte de uma batista, mas é uma igreja para quem é pentecostal. Eu recomendo, ou se não, uma batista renovada. Eu também geralmente recomendo batistas renovadas, que sejam ligadas a convenções batistas, tá bom? Não uma igreja batista que não seja ligada, porque aí é um pouco mais difícil. Ah, Marcelo, e se eu quero uma igreja? Eu não sou dessas pessoas, eu sou daquelas pessoas que gostam de um culto bem mais calmo, tranquilo, uma pregação mais falada, declamada. Eu não creio que Deus opera como antigamente. Mas eu quero um lugar bíblico, um lugar assim. Eu te recomendo 2 igrejas, uma batista tradicional ou uma presbiteriana, que de fato são igrejas de pessoas de Deus, tá bom? E são igrejas abençoadas também. Recomendo também essas igrejas, tá bom? Ah, Marcelo, mas eu sou de uma igreja do meu bairro, que não tem marca grande, não tem problema nenhum, gente. A igreja é bíblica. Eu estou falando alguns nomes aqui de algumas conhecidas, mas, eu sou da igreja Deus é Bom. Essa igreja é uma igreja que prega a Bíblia, é uma igreja onde fala de Deus, é uma igreja onde o foco é na palavra. Pastor Marcelo, mas tem 2 pessoas lá. Fica nessa igreja. Porque hoje está difícil de achar lugares onde se prega a palavra de Deus de verdade. Infelizmente, é com tristeza que eu falo isso. Mas é porque muitas pessoas têm negociado o evangelho. Então, você encontrou uma igreja de Deus, permanece nessa igreja, ainda que seja uma igreja que não tem um nome grande. E outras igrejas, como igrejas quadrangulares, por exemplo. É muito difícil de saber, porque a igreja quadrangular, ela se tornou quase que uma franquia. Então, tem muitas igrejas quadrangulares que são muito boas de Deus e outras são completamente fora da verdade da palavra de Deus, tá? Umas são muito boas, outras completamente fora. Marcelo, mas e a igreja adventista, por exemplo? A igreja adventista já é uma igreja que prega algo completamente contrário àquilo que nós cremos da palavra de Deus. Como, por exemplo, a guarda do sábado, obrigatória para os salvos, como, por exemplo, restrições alimentares, como, por exemplo, ter a Ellen White, a profetisa da igreja, como tão canônica quanto a Bíblia, e entre outras coisas. Aliás, o pior de tudo, entre outras coisas, não, o pior de tudo ainda é o juiz investigativo, tá bom? Eu sou da Igreja Testemunho de Jeová. Você está numa seita. Me desculpe, porque é uma igreja que nega diretamente a divindade de Cristo. Negou a divindade de Cristo, gente, é algo que já foge completamente da verdade da palavra de Deus. Tá bom? Já é uma heresia, já é uma seita muito grande.
Outra coisa, Marcelo, eu sou da Universal, do Reino de Deus, sou de uma igreja neopentecostal. Gente, eu creio muito que tem pessoas muito de Deus na Universal, mas a doutrina da Universal, a base da doutrina é muito problemática e tem um apego a uma heresia muito grande, que é a barganha com Deus. Que é, por exemplo, isso é pregado pelo próprio bispo Edir Macedo, por exemplo. Eu cheguei a postar sobre isso uma vez, que uma pessoa, por exemplo, que não é dizimista e ofertante, ela não é salva. A pessoa que não dizime e não oferta, ela não é salva. E que, por exemplo, no Éden, eu estou falando, por exemplo, umas 300 vezes, né? Agora que eu estou percebendo. No Éden, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era o dízimo de Deus. Então, você vê que são heresias que fogem completamente da palavra de Deus, que é colocar o dinheiro como um Deus. Outra coisa são os elementos judaizantes que traz, como a Arca da Aliança, como o talite que eles usam. Aquilo ali é desvirtualização daquilo que é sagrado, tirar o foco de Cristo. A Bíblia diz que qualquer pessoa que quer andar pela lei está cortado da graça. Outra coisa muito clara, e eu não estou falando só da Universal, estou falando da Universal porque é um exemplo, mas tem a Universal, Igreja da Graça, Mundial, que em sua maioria, vou falar de novo, não todas, mas em sua maioria seguem tudo isso que eu estou falando. Confissão positiva e entre outras coisas, tá bom? Então, assim, fujam dessas igrejas, porque tem cristãos genuínos lá? Tem. Marcelo, mas lá eu já ouvi falar, eles falarem a verdade. Gente, sabe aqueles relógios de ponteiro? Um relógio de ponteiro quebrado, ele acerta a hora 2 vezes no dia. Um relógio de ponteiro quebrado acerta a hora 2 vezes no dia. Isso não significa que ele está no caminho certo. Não adianta você falar algumas verdades no meio de fundamentos que foram abalados. O que é uma seita? É aquilo que derruba fundamentos. Então, se uma igreja tem crenças diferentes, mas que não divergem no fundamento, o que é o fundamento? Cristo, salvação, redenção, justificação. Tudo aquilo que não fere isso, mas crê em alguma coisa diferente, aí não é seita, é só preferência. É só a multiforme graça de Deus se revelando para pessoas que são perfil X ou perfil Y. Agora, se tira o fundamento, gente, tirou o fundamento, foge que é seita, tá bom? Eu vou ler de baixo para cima aqui, ó, as perguntas que foram feitas. O Lucas falou: pastor, o que o senhor acha das igrejas renovadas? Eu sou de uma igreja renovada, tá bom? Sou de uma batista renovada. Como eu falei de algumas igrejas que são consideradas mais frias, vou colocar entre parênteses aqui, tá bom, gente? Frias no tratar, na pregação e tal. Mas eu não conseguiria ser dessas igrejas, tá bom, gente? Eu não conseguiria, com todo respeito aos meus irmãos da Batista tradicional, da presbiteriana, mas eu sou muito mais acostumado com aquela pregação mais vigorosa, com o dar glória na igreja, o bater palmas. Eu acho isso legal, acho bacana, tá bom? Sinais de seita, o Ismar colocou: elas somam, subtrai, divide e multiplica a Bíblia. É exatamente isso, uma boa. Soma, ou seja, acrescenta coisa, subtrai, ou seja, tira coisa, divide, ou seja, separa uma coisa da outra, e multiplica as coisas que não tem nada a ver. Verdade, ô Ismar. Aí ela falou: pastor, em número 16, 46 ao 48, é mencionada a praga. Que praga é essa? A Bíblia não especifica, mas fala que é como se fosse uma doença, tá bom? Então, quando fala praga,
é simplesmente uma doença. Por exemplo, a praga que acometeu as pessoas lá quando Davi fez o censo. Quando Davi fez o censo, veio uma praga e as pessoas morreram. Então, a praga é simplesmente uma doença que matou as pessoas. Que praga faz? Pode ter sido um vírus, pode ter sido uma bactéria, pode ter sido... Foi uma ação de Deus que fez com que as pessoas morressem. Tá bom? Pastor Marcelo, tá, e a praga, Ítala, vou até acrescentar, pode ter sido simplesmente a pessoa morrer, como por exemplo, na morte dos primogênitos. Quando a morte dos primogênitos, veio uma praga e os primogênitos morreram. O Claudemir colocou, Pastor Marcelo, significado da marca da besta, número 666, faz referência ao nome do imperador Nero César, ou qual o seu nome, ou qual o número do seu nome. Tem muito complexo de explicação. O Claudemir, não, tá? Isso é uma explicação que alguns preteristas dão, tá bom? O que são os preteristas? É que acredita que o livro de Apocalipse não tem nada de futuro, tudo que já aconteceu. Então eles acreditam que as pessoas ali estavam falando em códigos e que Nero seria a besta. Porque o nome de Nero, em hebraico, quando você pega e escreve Nero em hebraico, se você não sabe, as letras em hebraico, ela também tem equivalências numéricas. Então, Aleph, 1, o Re, Vav, enfim, todas as letras em hebraico, elas têm uma equivalência numérica. E, quando você pega o nome em hebraico de Nero, fica 666. Só que não é, tá? Primeiro, para ficar 666, ia ter que ficar mais ou menos Neron, coisa assim, ou Nerone, coisa assim. Então, não é, primeiramente, etimologicamente falando. Ou seja, as pessoas falam isso, primeiro, etimologicamente. Não é falsa essa informação. Segunda coisa, eles são preteristas, eles acreditam que está falando daquela época que era equivalente ao anticristo. Nero seria o anticristo. Se ele era o anticristo, cadê então os 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de tribulação? Cadê o Messias voltando após isso? Porque é o que aconteceria no final da grande tribulação. Então, não é. Agora, você me pergunta, então, o que é, Marcelo? Para quem participou comigo, eu fiz um estudo do Apocalipse. Gente, o estudo do Apocalipse foi muito bacana. Gente, gostei, viu? Quando eu dei o estudo do Apocalipse, eu gostei. Fazia um bom tempo que eu não dava um estudo de Apocalipse e eu pude trazer algumas coisas bem bacanas e bem novas, mas só resumindo, Claudemir, porque não vai dar para eu falar sobre tudo aqui. Por que 666? 666 é o número da besta. Especificamente, ali está falando da besta que sobe da terra. A besta que sobe do mar está em Apocalipse capítulo 13, tá? A besta que sobe do mar é o anticristo. A besta que sobe do mar é o anticristo, que é o ser que foi ferido, de ferida de morte, mas ele viveu e todo mundo começou a adorá-lo. E a besta que sobe da terra é o falso profeta, que é aquele que leva as pessoas a adorarem a besta. E essas pessoas que adoram recebem uma marca e um número. E qual é o número? O número é 666. Por que 666? É isso aí, Ismar. 666 fala da trindade satânica. Porque o diabo, ele quer emular, ele quer imitar as coisas de Deus. Então, assim como Deus tem Pai, Filho e Espírito Santo, o diabo vai ter o dragão, o anticristo e o falso profeta, a trindade satânica. E por que 6? Porque qual que é o número da perfeição? É o 7. O número da perfeição da Bíblia é o 7. E por que 6? Porque é algo quase perfeito. Quase perfeito. E por que 6? Porque 6 é o número do homem. É isso que fala também no próprio texto de Apocalipse capítulo 13. 6 é número de homem. Por quê? Porque o homem foi criado no 6º dia. E por que 6? Porque 6 está falando 3 vezes, referenciando as 3 pessoas da trindade satânica. Tá bom? Então,
É isso que significa um 666, tá? É uma referência a essa trindade satânica. Deu para entender, irmão Claudemir? Essa é boa, viu? Essa é uma pergunta muito boa, gosto muito. Quem sabe a gente faça um estudo aí daqui a pouco sobre isso. Irmã Eliana, você falou, você é do fogo, né, pastor Marcelo? Irmã Eliana, deixa eu falar com você. Eu vou falar com vocês todos isso daqui. Gente, eu fui de um meio pentecostal durante muito tempo, sabe? E eu tenho muita cautela para dizer que eu sou pentecostal, muita cautela. Porque hoje, quando você fala de pentecostalismo, o que você vê? Você vê aquelas pataquadas de colocando a mão na cabeça, a pessoa caindo, e gente pregando, e aí pregando em língua estranha, aí a pregação inteira falando em língua estranha. Você vê a pessoa, eu tenho dom de línguas, eu falo em línguas estranhas. Mas eu não sei se algum de vocês já me viram falando em línguas estranhas. Por quê? Porque eu entendo que a Bíblia diz que a língua estranha é para edificação própria. E que nós falamos para Deus. E que se não for para eu falar e para edificar e ter intérprete, é melhor eu ficar calado. É o que fala em 1 Coríntios capítulo 14. Então, assim, eu tenho o dom de línguas, eu creio na contemporaneidade dos dons, eu creio no poder de Deus. Eu sou uma pessoa que já passei noites em monte orando, em vigílias. Já passei. Quem aqui já foi em vigília, gente? Antigamente ia muito, né? As pessoas hoje não têm ido muito mais, mas eu já passei noites em vigília, vi o sol amanhecer nas vigílias, ou nos montes orando. Sempre tive essa prática. E eu sou uma pessoa que, sim, eu sou considerado renovado. Ou pentecostal. Eu não falo que eu sou pentecostal porque eu não prescrevo todas as crenças pentecostais. Por quê? Porque o pentecostal acredita que você, para falar em língua estranha, é você ser batizado no Espírito Santo. Eu não creio nisso, tá? Para mim, batizado no Espírito Santo é todo crente que nasceu de novo. Todo crente que nasceu de novo é batizado no Espírito Santo. Não significa que a pessoa tem um dom de línguas. Dom de línguas é uma coisa. Dom de línguas é o que está em 1 Coríntios capítulo 12. Mas no próprio texto de 1 Coríntios capítulo 12, diz que todos fomos batizados em um mesmo Espírito. No capítulo 12 mesmo, lá para o final, Paulo e Helena faz uma pergunta. Será que todos profetizam ou todos falam em línguas? Está falando ali de forma retórica. A resposta é não. Nem todos profetizam, nem todos falam em línguas. Mas todos foram batizados no mesmo Espírito, que é o que Jesus fala para Nicodemo. Você precisa nascer da água e do Espírito. O que é batismo se não nascer? Então, eu acredito que todos os cristãos são batizados no Espírito Santo, mesmo que não falem em línguas estranhas. E falar em língua estranha é um dom. Tá bom? Então, assim, irmã Eliana, eu sou do fogo, creio sim nos dons espirituais, sou renovado, eu falo em língua sim, na minha intimidade com Deus, em oração e comunhão com Deus, mas eu não sou, eu tenho cautela para falar disso, porque eu sei que hoje há muito engano, muita mentira, muito emocionalismo. Tem muitas pessoas que vivem emocionadas. A minha fé não é baseada nisso. Os dons que Deus me dá ou te dá é capacitação. O que faz a diferença é capacitação para a vida das pessoas, mas o que faz a diferença é uma vida com Deus, uma vida com Deus, uma comunhão com Deus. Amém? Gente, então eu respondi todas aqui, né? Qual igreja congregar? A igreja bíblica. Ah, pastor, eu estou numa igreja que não é bíblica. Não é. Pica o pé de lá. E ora para Deus preparar uma igreja para você. Ora para Deus preparar um lugar que seja bíblico. Por quê? Porque senão você vai acabar morrendo espiritualmente. Ou eles vão acabar te expulsando. Ou você vai morrer ou eles vão te expulsar. Quantas pessoas já não foram expulsas aqui da igreja? Porque questionava. Ah, pastor, mas lá na igreja eu não posso questionar nada. Gente, se você está numa igreja
e você fala assim, olha, eu não concordo disso porque a Bíblia fala isso, e a pessoa fala, cala a boca, você não pode falar aqui. É outro motivo para você sair dessa igreja. Por quê? Porque independente de qual seja a igreja, assembleia, batista, presbiteriana, quadrangular, todos os líderes precisam e devem ser confrontados se eles saírem da palavra de Deus. Precisam e devem ser confrontados, tá bom? Já encontrei no grupo o estudo que o Senhor deu, o espírito do anticristo. Eu não tinha participado, mas vou dar uma estudada. Dá uma olhada lá, o Claudemir, porque o espírito do anticristo fala sobre o espírito do anticristo ele já age na terra. E ele age desde sempre. Assim como o espírito do falso profeta. Só que vai haver a manifestação do homem da iniquidade, que é o que está escrito em Daniel capítulo 9, Mateus capítulo 24, e depois se revela em Apocalipse capítulo 13, ou se revela em Apocalipse capítulo 6, que é o cavaleiro branco. Gente, o cavaleiro branco de Apocalipse, o primeiro cavaleiro do Apocalipse, muitas pessoas pensam que é Jesus, mas não é. O primeiro cavaleiro do Apocalipse é o anticristo. Está lá em a abertura do primeiro selo. Na abertura do primeiro selo, vem um cavaleiro branco, ele vem vitorioso para vencer. Ali é o anticristo. Depois dele vem o cavaleiro vermelho, cavaleiro amarelo, enfim. Deu para entender? Gente, alguma dúvida? Nós vamos encerrar por aqui então. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, só me falem aqui, porque nós já estamos indo para o final. Gente, eu quero fazer um anúncio aqui para vocês. Quero fazer um anúncio, não. Eu quero bater um papo com vocês agora, porque eu estou querendo iniciar agora. Porque, como eu falei, agora que as coisas vão começar a se organizar, eu já estou me mudando, eu vou conseguir dar atenção para aquilo que eu quero fazer há um tempo já, que é montar um grupo específico para aprimoramento na teologia, tá? Ou seja, agora é diferente. Não é o grupo de segunda, tá? O grupo de segunda é estudo bíblico para todo mundo, sem exceção. É um grupo para a gente aprender, crescer. E as lives são para a gente bater um papo aqui e eu tirar dúvidas. Só que eu quero montar um grupo agora específico, separado para pessoas que querem capacitação teológica. Para pessoas que querem ter argumento para responder quem perguntar, aprender minimamente sobre grego, sobre hebraico, teologia sistemática. Eu quero algumas pessoas que sejam comprometidas e queiram participar disso. Mas eu quero saber aqui, nessa live. Eu vou, de fato, falar, explicar os detalhes na segunda-feira, no estudo bíblico que eu der. Mas eu já estou perguntando aqui para vocês. Eu abrindo as inscrições para esse curso de capacitação. É uma mentoria que eu quero montar. É um grupo onde eu vou acompanhar, de fato, e ajudar vocês durante pelo menos uns 3 meses a aprimorar, a entender. Eu montando isso, quem aqui gostaria de participar? Quem aqui teria o interesse de participar? Só para eu saber. Você teria o interesse de participar? Teria o interesse de fazer? Responde aqui, para eu ter uma noção. E, é claro, eu não vou conseguir fazer para todas as pessoas. Eu estou vendo quantas pessoas eu vou conseguir comportar nesse grupo. Mas, quem iria querer participar? Bacana. Já vi aqui o Felipe falando, aí estava falando, Claudemir, o Lucas. Bacana. O Eli falou, a Eliana. Eliana falou, pastor, o Cavaleiro Branco já foi anunciado? Não.
Porque o cavaleiro branco, quando ele for anunciado, é quando vai aparecer o anticristo, tá bom? Mas se você me perguntar, pastor, o cavaleiro branco já está na terra? Acredito que sim. Ele já está vivo? Também. Ele já está para manifestar? Também acredito que ele está nos próximos anos, tá bom? Eu disse, quem participou do estudo bíblico, eu dei minha opinião. Para mim, não passa dessa geração dos nossos filhos agora a vinda de Cristo, tá bom? O Bidis colocou também, eu quero. Gente, então, quero fazer um convite para você que tem interesse. O curso terá algum investimento? Claudemir, terá. Terá sim. Só que eu quero fazer um negócio para que ninguém fique sem participar. E não vai ter, olha o que eu pensei em fazer. Na verdade, eu orei para fazer alguma coisa, para fazer algo que eu pudesse ajudar as pessoas. E por que tem que ter custo? Tem que ter, tá bom? Tem que ter um custo. Vou explicar o porquê. Primeiro, porque nós estamos falando de algo que é uma possibilidade, uma oportunidade de vocês, de quem participar, plantar, investir. A Bíblia diz claramente que aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará o fruto da sua sementeira. Então, eu acredito que eu não posso vedar as pessoas de serem abençoadas por isso. Porque quando você abençoa, você é abençoado. Isso é a lei da semeadura e isso é a lei da plantação e da colheita. Então, sim, vai ter. Só que eu pensei em algo de nada fixo. Como assim? Eu não quero determinar um valor. Eu quero deixar aberto para que durante esse período, a cada mês, quem estiver participando desse grupo tenha a possibilidade de ofertar o que quiser e o que tiver condições. Eu estou muito impelido em fazer isso. Mas Marcelo, vai ter pessoa que vai ofertar bem pouco. Eu não me importo. O que eu quero é que vocês tenham a possibilidade de participar e que todo mundo tenha a possibilidade também de plantar, porque isso é uma lei da semeadura. E eu acho que a gente consegue fazer um movimento muito grande para preparar vocês. Eu quero preparar vocês. Lembra que eu disse desde o ano passado que o que eu quero é fazer um movimento. Eu quero fazer um movimento. Quero iniciar um movimento que vai crescer, que vai avançar. Então eu quero convidar vocês a serem participantes disso, tá bom? Gente, só lembrando, tá? Os estudos segunda-feira continuam, as lives continuam, mas eu quero um grupo específico de pessoas. E outra coisa, gente, e por que, irmão Claudemir, por que tem que cobrar? Pelo menos alguma coisa. Porque senão, muita gente não valoriza. Acho que vocês sabem disso, né? Infelizmente, muitas coisas que nós fazemos zero de cobrança, as pessoas não dão valor. Não são frequentes. Gente, eu trabalho com educação há muitos anos. Eu já fui professor de música, eu já fui professor de inglês. Hoje, eu trabalho no ramo da educação fora daqui também. Então, um mínimo investimento tem que ter para que haja uma valorização. Tá bom? Segunda-feira eu já vou explicar isso. Vou explicar todos os detalhes e vou abrir a inscrição para quem quiser participar. Então, vocês que estão participando aqui já estão sabendo de primeira mão. Vocês já vão começar a segunda-feira sabendo que no final eu vou estar falando sobre isso. Eu vou estar abrindo essa possibilidade. Eu vou estar estipulando um número de pessoas também para participar. Até segunda-feira eu já consegui calcular certinho quantas pessoas eu acho bom para não atrapalhar, mas também para não serem poucas pessoas. Só que tem algumas pessoas... Gente, olha aqui. Eu já falei com vocês, presta atenção. Presta atenção aqui, pelo amor de Deus. Tem algumas pessoas que são obrigadas a participar, hein? Que fazem parte do grupo, que já estão comigo há um bom tempo, que vocês não têm opção de escolher. Vocês têm que participar. Felipe, Ítala, Claudemir, vocês são convocados a participar. Lucas,
Todos vocês estão nessa live aqui. O horário do curso vai ser fixo? Ismar, vai ser um horário fixo, sim, tá bom? Vai ser um horário fixo, só que eu vou deixar gravado, tá? Eu vou gravar todas essas aulas que nós fizermos. Todas as aulas que nós fizermos durante esse período serão aulas semanais, uma vez por semana, um grupo separado, diferente, é um grupo de capacitação separado, diferente, que eu vou criar, que eu vou dar um suporte mais próximo para essas pessoas, só que eu vou deixar gravado para quem não puder participar no dia, tá bom? Vai ser à noite, tá? Para ficar mais fácil para todo mundo. Vai ser pelo Google Meet, do mesmo jeito, porque é bate-papo, é conversa, eu quero ter a possibilidade de bater um papo com todos vocês. Ou então vai ser pelo Google Meet. Beleza, gente? Então, segunda-feira, convida alguém, se você sabe alguém que quer fazer um intensivão de teologia, vai ser um intensivão de teologia. Fazer um intensivo de teologia, de capacitação, para quem quer aprender. É um outro nível, tá? Ou seja, não será um discipulado. O discipulado é o que eu faço na segunda. Será uma capacitação para pessoas que querem um passo além, querem dar um passo a mais, querem sair um pouquinho do leite, querem ir para o alimento sólido. Bom, Claudemir, você está mais que convocado para participar, tá bom? Participa segunda-feira. Quem não puder participar na segunda-feira, gente, depois me dá um toque no privado, me chama lá, que eu mando. Eu vou mandar no grupo também e vou mandar a quantidade de pessoas que eu vou liberar para participar, tá bom? Vai ser muito bom, estou muito empolgado para fazer isso, tá bom? Desde o ano passado eu estou querendo, eu estava pensando na possibilidade. Desde o ano passado eu estou matutando isso, gente. E esse começo de ano agora, isso pegou muito forte no meu coração. Eu estou no meio de uma muvuca no sentido de correria, um tanto de coisa para fazer, mas eu não quero deixar passar. Então, está queimando forte no meu coração para eu iniciar e nós vamos iniciar agora. Beleza, povo de Deus? Então é isso, gente. Muito obrigado por terem participado da live de hoje. Foi uma bênção. Eu conto com vocês na segunda-feira, porque eu vou estar falando daquele tema espinhoso, aquele tema que é quase a faixa de Gaza com Israel, que é calvinismo e arminianismo. Nós vamos falar sobre esse tema. Vou trazer um estudo completo sobre calvinismo e arminianismo, claro, completo, que caiba no estudo, porque se for levar tudo, não tem como, obviamente, é muito grande a história. E eu acho que vocês participam do estudo comigo, sabem que eu não gosto de trazer algo moroso, eu gosto de trazer algo direto. Então, eu vou pegar os pontos principais, venham participar do estudo bíblico para calvinismo e arminianismo. Chama aquelas pessoas, Marcelo, eu quero aprender sobre calvinismo e arminianismo. Ou aquela pessoa que tem dúvida, aquela pessoa que não sabe, você é calvinista ou arminiano? A pessoa fala, eu sou de Jesus. Chama essa pessoa também, para essa pessoa ver que, independente se você fala que você é de Jesus, ou que você é de Deus, que você não liga para isso, todos nós subscrevemos uma parte de uma coisa ou de outra. De calvinismo ou de arminianismo é só um nome, uma nomenclatura que é dada para crença sobre a liberdade humana e a soberania de Deus. Então, segunda-feira, 20h30, conto com vocês. Uma excelente noite, um excelente final de semana. Continue assistindo os vídeos do canal. Continue compartilhando o grupo também, enviando para mais pessoas. Continuem comentando, porque isso faz com que seja cada vez mais engajado. E eu tenho certeza que esse ano é um ano de muito crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, gente. Até mais. Está terminado.